Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje, na aula de número 41, nós vamos corrigir aí, resolver a atividade número 17 a respeito de impulso e quantidade de movimento. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. O primeiro exercício era do seu livro também, aliás, todas as questões aqui eram do seu livro, e esse aqui é o mais básico, um dos mais básicos, O EP2 falava assim, ó, a quantidade de movimento de um carro em movimento é de 12.000 kg metro segundo. Se sua velocidade nesse instante tem módulo igual a 72 km por hora, calcule a sua energia cinética. A primeira coisa que vocês devem ter reparado aí é que a velocidade não está no Sistema Internacional de Unidades, está em quilômetros por hora. O Sistema Internacional pede metros por segundo. Então vamos fazer a transformação rapidinho aqui no cantinho, para transformar a velocidade de km por hora para metros por segundo, basta que a gente divida por 3,6. Então, 72 km por hora é o equivalente a 20 metros por segundo. Agora, voltando ao exercício, ele pede para a gente calcular a energia cinética, mas ele dá para a gente a quantidade de movimento de um corpo. E relembrando a fórmula aí de quantidade de movimento, é massa vezes a velocidade. Já que ele pediu a energia cinética, então a gente relembra a fórmula também, que é mv ao quadrado sobre 2. Muito bem. Deixa eu sumir com o meu rosto aqui. Foi? Foi não? Peraí. Ahá, agora vai. Então, se ele deu aqui a quantidade de movimento e a velocidade, ele quer que a gente descubra a massa. Por quê? Porque ele não deu a massa no enunciado para a gente. Ele deu a velocidade, mas para eu calcular a energia cinética fica faltando a massa. Então, vamos descobrir esse trem. E é simples, vamos lá, substituindo os valores, nós temos quantidade de movimento 12.000 kg metro por segundo, a massa é o que eu quero descobrir e a velocidade a gente já transformou daqui 20 metros por segundo. Está multiplicando? Passa para o outro lado dividindo e aí é só fazer a continha, nós encontramos que a massa é de 600 kg. Agora sim, a gente pode substituir lá na energia cinética. Então, 600 kg vezes a velocidade que a gente já calculou, que vale 20, tudo bem? Ao quadrado sobre 2. 20 ao quadrado dá 400, fazendo essa multiplicação aqui em cima, 240.000, divididos por 2, então chegamos a 120.000 joules. Essa seria a resposta, mas no gabarito ele pede para você dividir por 1.000, então lá no gabarito você ia colocar como resposta 120, tudo bem? Centena, dezena e unidade. Mole, mole, fácil, fácil. Vamos para a próxima. O EP3 fala, um automóvel de 800 kg de massa parte do repouso e mantém uma aceleração constante, cuja intensidade é de 4 metros por segundo ao quadrado, durante 5 segundos. Após esse intervalo, qual será a quantidade de movimento? Muito bem, quantidade de movimento. Existe uma outra fórmula que a gente tem que relembrar, que é essa daqui, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Tudo bem? E o impulso, já que é a variação, então nós temos a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, que era 0. Tudo bem? Então nós temos aqui que o impulso vai ser exatamente igual à quantidade de movimento. Nesse caso, é bom a gente relembrar a fórmula do impulso, que é força vezes o tempo, que foi justamente os dados que ele deu ali para a gente, Ele deu a intensidade, ele me deu a aceleração e a massa, porque a força eu posso reescrever como sendo massa vezes aceleração. E agora sim, nós temos a massa, temos a aceleração e temos o tempo. São essas três variáveis aqui que a gente tem para descobrir a quantidade de movimento. Então é só substituir os valores. A massa, 800, a aceleração, 4 metros por segundo quadrado e o tempo, 5 segundos. Então, quantidade de movimento vai ser 16.000 kg metro por segundo. Existe uma outra maneira de resolver também, tá bom? É por isso que eu gosto de exatas. Não interessa o caminho que você tomar, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, bora, quantidade de movimento, você já deve estar relembrado da fórmula da quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. E essa velocidade aqui, tem como a gente adquirir ela através da cinemática. Você deve lembrar que se você tem a aceleração e o tempo, aquela formulinha, vi vovó atrás do tarado. Está aqui, ó, aceleração, tempo e a velocidade inicial, sendo que ele partiu do repouso. Então, a velocidade inicial é igual a 0. Substituindo,
Velocidade inicial 0, a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado e o tempo 5 segundos. Assim eu encontro a velocidade final, que é 20 metros por segundo, e eu já posso substituir na fórmula. Então nós temos a massa que ele havia dado, 800 kg, velocidade 20 metros por segundo, o resultado é o mesmo. Bom, particularmente, eu gosto mais desse aqui da esquerda, tá? De resolver dessa maneira, porque integra aí os conceitos lá da cinemática com os conceitos vistos aqui na parte energética, né? Que é da quantidade de movimento. Porém, eu decidi resolver primeiramente dessa forma para tentar exercitar aí a ideia do impulso, tá? Isso daqui, pessoal, tem que estar no fundo do seu coração, que o impulso é igual à variação na quantidade de movimento. E sempre que ele der a aceleração, a massa, ou seja, a força e o tempo, a gente tem que ficar desconfiado aqui dessa relação entre impulso e quantidade de movimento, tudo bem? Para marcar no gabarito, ele pediu para dividir por 100, então nós temos aí como resposta, opa, passou, né? Temos aí como resposta 160, beleza? Centena, dezena e unidade. Vamos à próxima. A próxima fala assim, um vaso de 5 kg cai em queda livre durante 2 segundos, em um local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o impulso determinado pelo peso do vaso nessa queda? Ele quer impulso, então impulso é força vezes o tempo. Essa aqui eu acho que é a questão mais tranquila aqui dos exercícios, tá? Você tem que tentar, né, tem que entender que a força aqui que ele está falando é justamente da força peso. É a força responsável por fazer, enfim, esse impulso aqui, por gerar esse impulso. Tudo bem? Então a gente pode até substituir, no lugar do F a gente coloca o P, né? E a gente pode substituir o P pela segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração, né? Então, no caso aqui, a aceleração da gravidade. E aí é só substituir os valores. A massa, ele deu 5 kg, né? A gravidade, 10, a aceleração da gravidade 10, e o tempo, 2 segundos. Beleza? Está aí o nosso impulso 100 Newton-segundo. A gente vai colocar desse jeito mesmo no gabarito, tá? Centena, dezena e unidade. Está aqui. Super tranquilo, né? Acho que essa daqui é a mais de boa de todas. EP7, vamos lá. Uma bola com 0,3 kg de massa é chutada em direção ao gol. Ela chega ao goleiro com velocidade de 30 metros por segundo, quando é rebatida por ele, fazendo-a retornar com uma velocidade de 20 metros por segundo na mesma direção percorrida no movimento inicial. Mesma direção, porém sentido contrário, viu, galera? Tem que ficar ligado com isso daí. Calcule a intensidade do impulso que o goleiro deu à bola. Então, mais uma vez, se ele quer impulso, a gente pode relacionar aí com a variação da quantidade de movimento. E por que eu estou usando isso aqui novamente? Porque ele me deu os valores da massa e velocidade. Sempre que ele der massa e velocidade, é a quantidade de movimento. Tudo bem? Nesse caso aqui, impulso é a variação. Então, nós temos variação da quantidade de movimento. Vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, que nesse caso não é zero, tá? Ele partiu lá com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, beleza? E ele voltou com uma velocidade de 20 metros por segundo. E aqui que está o pulo do gato, tá? Quando você for substituir na fórmula, né, quantidade de movimento é massa vezes velocidade, nós temos que tomar o cuidado aqui com os vetores, tudo bem? A velocidade é um vetor. Na verdade, todos aqui são vetores, né? O impulso é um vetor, quantidade de movimento é um vetor e a velocidade também é um vetor. Então, você tem que tomar cuidado para onde ela aponta. Então, pensa comigo. Se quando a bola era positivo, 30 metros por segundo, quando ela volta, né? Ela volta sendo negativo, menos 20 metros por segundo. Então, só para exemplificar aqui, colocando o desenho, se 30 para frente vai ser positivo, quando a bola volta, ela volta negativo, tá bom? Então, a gente tem que substituir aqui o valor, levando em consideração, né, como se fosse um vetor, levando em consideração o sentido que ele vai ter. Tá? Essa é a parte mais difícil do exercício. Então, a gente coloca aqui, já substituindo, a massa vale 0,3 para ambos os casos. Então, retornando, né, a quantidade de movimento final, que é quando ela volta com 20 metros por segundo. Está aqui o negativo, tá bom? Porque a gente assumiu quando que ela foi, ou seja, a velocidade inicial como sendo positivo. Bom, o que vocês têm que saber daqui? Tanto faz quem vai ser o inicial e o final.
Tá? Você tem que ficar ligado que se em uma velocidade você colocou positivo, na outra você tem que colocar negativo, tá? E vice-versa. Tudo bem? Depende apenas do sistema de referência. Se você diz que quando vai é negativo, você tem que dizer que quando volta vai ser positivo. Ou seja, sempre o sinal vai ser diferente. Tá? E isso faz com que eu some esses valores aqui no final das contas. Vamos lá. Vamos ver. 0,3 vezes 20 dá menos 6, né? Que é negativo. E 0,3 vezes 30 dá aqui 9. O sinal negativo se conserva. Então nós temos menos 6 menos 9, que é menos 15. Aqui está negativo porque ele está me representando que esse impulso é no sentido contrário, do que era inicial. Tudo bem? Então é um impulso voltando, né? Ele está retirando aí a energia do sistema. Beleza? Como ele pediu apenas a intensidade, ou seja, o módulo vai ser igual a 15. Então, ele colocando lá no gabarito, ele pediu colocar centena, dezena e unidade. A gente coloca centena 0, dezena 1, unidade 5. Beleza? Mole, mole, fácil, fácil. Tem que tomar cuidado aqui com esse referencial. Tudo bem, pessoal? Se para ir é positivo, para voltar é negativo e vice-versa. Se você adotou para frente, né, negativo, você tem que adotar positivo voltando. Beleza? Vamos à última questão aí. A P10 falava assim, ó. Uma caixa contendo mantimentos totalizando a massa de 24 kg encontra-se em repouso sobre um piso horizontal onde o atrito é desprezível. Então, é aplicada à caixa uma força de direção horizontal com intensidade variável F em função do tempo, conforme mostra o gráfico. Qual será a intensidade da velocidade da caixa no instante t? O que você tem que ver aqui? Toda vez que aparecer um gráfico de força versus o tempo, a sua mão tem que coçar para tentar calcular essa área aqui de baixo, né? Sobre a curvatura do gráfico. Tudo bem? Por quê? Porque essa área ela é numericamente igual ao impulso. Beleza? E nesse caso, numericamente igual também à variação da quantidade de movimento. Beleza? É através daqui que a gente vai conseguir calcular a velocidade final. Então vamos lá. Se eu sei a área, né, eu sei o impulso, e aí eu vou repetir aquela forma que a gente já trabalhou anteriormente. A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, que no caso, como partiu do repouso, né, tá aqui, ó, partiu do repouso, então a quantidade de movimento inicial era zero, porque a velocidade inicial é zero. Então eu tenho aqui que o impulso vai ser exatamente igual à quantidade de movimento final. Tudo bem? E o impulso é igual à área, então a área vai ser igual à quantidade de movimento final. Calculemos então qual que é a área que está aqui de baixo. É um triângulo, né? Então a área desse gráfico é base vezes altura divididos por 2. Está aqui, ó, base vezes altura divididos por 2. E isso vai ser igual à quantidade de movimento que a gente já sabe que é massa vezes a velocidade. Pronto, tenho todos os valores. O gráfico vai me dar esses valores aqui da esquerda da equação. A massa ele já me informou, né, que vale aqui, ó, 24 kg. Basta então eu calcular a velocidade. Substituindo então a base de 0 até 12, eu tenho 12. A altura de 0 até 2, 2. Divididos por 2 igual a massa, que é 24 kg, vezes a velocidade. Resolvendo aqui, eu posso simplificar, né? Cortar esse 2 com esse 2, fica apenas o 12. O 24 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E aí, simplificando, eu tenho que a velocidade vale 1/2, ou melhor dizer, 0,5 metros por segundo. Muito aluno vai tentar resolver isso daqui através da cinemática e vai se frustrar. Por quê? Onde que está o equívoco? O equívoco está que a força ela é variável. Tudo bem? Então, se a força é variável, a aceleração também é variável. Eu sei que dá muita vontade, né? Porque quando a gente vê um T assim, né, isolado, né? O T igual a 12, dá vontade da gente substituir lá nas equações da cinemática, né? V igual a V0 mais AT, né? A aceleração é V sobre tempo. Mas naquele caso, o movimento ele é uniformemente variado. O que isso significa? Que a aceleração ela é constante, ela é sempre a mesma, porque lá na cinemática a força é sempre constante, a força é a mesma, diferente daqui, né? Que o gráfico mostra que a força ela é variável.
Ela varia, se a força varia, eu não posso jogar direto lá naquelas equações, tá bom? Não posso analisar da parte nem na cinemática, nem na dinâmica. Eu tenho que vir aqui na parte energética mesmo. E já viu? Se viu um gráfico força e tempo, isso daqui está relacionado ao impulso, beleza? E é daqui que você vai tirar seu exercício, daqui que você vai tirar suas respostas. Bom, 0,5 lá no gabarito ele pediu para multiplicar por 1000, então, para marcar no gabarito, 500, centena, dezena e unidade novamente. Bom, senhoras e senhores, é isso. Foi facinho, né? Mole, mole, fácil, fácil, apenas 5 exercícios. Recomendo a vocês que façam o máximo de exercícios que vocês conseguirem, tá? Pega lá no livro de vocês e vai lá, sangue na caneta, beleza? Porque a física só entra mesmo pelo braço, é lá, ó, fazendo as atividades. Tudo bem? Se tiverem mais dúvidas, me procure no plantão. Está sendo todas as sextas-feiras, das 11 às 11h45. Estou lá à disposição para tirar qualquer dúvida ou resolver qualquer exercício que você queira. Tanto sendo do seu livro ou da internet, enfim, qualquer dúvida que você tiver. Tudo bem? Os nossos plantões estão sendo muito divertidos. Espero vocês lá. Valeu, galera. Até a próxima.